É isso aí, queridos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, é dado início mais um programa Tempo de Paz. Esse que vos fala, o seu amigo em Cristo, pastor Walter Alves, que estava com saudade de você. Você que tem mandado aí os seus e-mails, você que tem mandado o seu recado, nós temos orado por você, intercedido pela sua vida, e eu tenho convicção plena que Deus tem falado forte ao seu coração. Com isso, já volto já com a palavra de Deus para a sua vida. Te prepara aí, tem algo forte do coração de Deus para o seu coração. É tremendo quando um homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu, mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar, mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, pois ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para um homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história, então adore o leão de Judá. O Amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada.
É isso aí, queridos. Você ouviu essa canção maravilhosa, estamos de volta aqui. Você que tem Bíblia, pega a sua Bíblia, por gentileza. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Em uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum podia ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheço que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostou-se ante ele e declarou diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Talvez você esteja se perguntando o que o pastor Walter vai pregar neste texto, um texto tão conhecido, tão explorado pelos pregadores. Por quê? Porque é um texto tão forte e fala aos corações de tantas pessoas. Mas eu posso te falar, o texto pode ter sido antigo, mas a revelação é nova. E Deus vai falar no seu coração de uma forma especial. Você sabe que no capítulo de número 8, versículo 40 ao 41, e na sequência do 49 ao 56, vem narrando a história de uma outra pessoa. De quem? Vem narrando a história de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, o príncipe da sinagoga. E Jairo tinha uma só filha, e essa filha estava muito enferma. A Bíblia nos relata que ele procura Jesus, e procurando Jesus, disse: Senhor, eu só tenho uma única filha. Eu queria que o Senhor fosse até a minha casa. Para você ter uma ideia, o contrário do que foi pregado ontem. O centurião de Cafarnaum, que não conhecia tanto as Escrituras, disse: Senhor, não é necessário que o Senhor vá na minha casa, basta uma palavra. Hoje, um chefe, um conhecedor das Escrituras disse: Senhor, vá na minha casa. Então qual é que chama mais a atenção de Deus? Aquele que precisa que Jesus vá até ele? Ou aquele que acredita que Jesus, mesmo distante, com uma palavra só, pode mudar a sua história? Você pode abraçar os dois, porque todos os dois casos Jesus operou um milagre. Então está narrando a história deste homem. Mas só que no meio dessa história entra uma segunda pessoa, uma segunda figura, a figura da mulher que tinha o fluxo de sangue. Essa mulher que estava enferma, e a Bíblia nos relata que tinha 12 anos que ela tentava tratar desta enfermidade, a ponto de perder todo o seu dinheiro. Aí eu te faço uma pergunta: hoje cuidar da saúde nos dias de hoje é barato? A saúde pública hoje não é um caos? Se hoje nós temos tanta dificuldade de lidar com a nossa saúde, nós precisamos de tantos recursos financeiros, imagina nesses dias. Então essa mulher nos leva a crer que ela tinha uma condição financeira bacana, mas só que a Bíblia diz que ela perdeu tudo, ela gastou todo o seu dinheiro tentando a cura da sua enfermidade, só que ela não conseguiu. Por ela estar em uma situação, segundo a lei de Moisés, ela é considerada como uma mulher imunda, ela tinha que ficar fora da cidade para se purificar da sua imundície, ou do seu sangramento. E como ela não conseguia estancar o seu sangue, ela não pôde voltar para sua casa. Então ela tentou a solução do problema durante 12 anos e não conseguiu. Mas a Bíblia nos relata que ela teve a oportunidade de saber que Jesus estava passando por ali. E quando Jesus estava passando, essa mulher começa a romper a multidão. Segundo Flávio Joséfo, essa mulher caminhou 6 horas, anêmica, fraca, cansada, com os obstáculos, as pessoas empurraram esta mulher, mas mesmo assim essa mulher continua na sua caminhada, continua na sua trajetória.
E quando ela consegue alcançar Jesus, ela toca na orla do seu vestido. E quando ela toca na orla do seu vestido, ela é curada. E Jesus para naquele exato momento. Quando Jesus para, Jesus faz a primeira pergunta. Jesus faz uma pergunta e a pergunta Jesus pergunta: quem foi que me tocou? E quando Jesus faz essa pergunta, Pedro toma a palavra dizendo: Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta para mim quem foi, ou o Senhor pergunta para nós quem foi que te tocou? Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, pode continuar a sua caminhada, ninguém te tocou. Para Pedro, aquela mulher não era ninguém. Para a multidão, aquela mulher não era ninguém. Aí eu te faço a pergunta: quem é você? Para as pessoas que estão ao seu lado, até mesmo dentro da sua casa, quem é você? Talvez um zero à esquerda. Talvez você não é nada, vezes nada, para as pessoas que estão ao seu lado. E infelizmente isso nos machuca muito. Infelizmente isso nos fere muito. Nós contemplamos centenas de pessoas, ou por que não dizer milhares de pessoas nos dias atuais, com uma autoestima baixa. Nós contemplamos pessoas que têm um potencial tremendo, mas só que não consegue desenvolver as suas habilidades. Por quê? Porque as pessoas olham para ela e menosprezam ela. Porque as pessoas olham para você e menosprezam você. Talvez o teu marido faça isso, talvez a sua esposa faça isso, talvez os seus filhos façam isso, talvez a sua família faça isso. Você tem lutado, você procura alcançar. Queridos, foi 6 horas. Queridos, foi uma pessoa que estava anêmica, sofrendo há 12 anos. E aquela mulher conseguiu fazer aquilo que poucas pessoas conseguiram: tocar em Jesus e fazer que Jesus parasse. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então você conseguiu fazer Jesus parar hoje só para te ouvir. Você conseguiu fazer Jesus parar hoje. Então, se você conseguiu fazer isso, fique tranquilo, você pode fazer muito mais. Então, como você está se sentindo hoje? Quando você olha no espelho, você que chegou da faculdade agora, você que chegou do seu trabalho agora, você que ligou o televisor agora, como é que você está se sentindo? Tem um hino maravilhoso, eu não sou nenhum levita, mas a letra desse hino diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. E o que eu venho falar hoje para você é que Jesus te ama. É que Jesus importa com você. Talvez você esteja achando a última pessoa da face da terra, que Deus esqueceu de você. Mas quem esqueceu de você de fato, talvez foram as pessoas que estão ao seu lado. Porque Pedro foi o que Pedro falou: ninguém te tocou. Mas quando Jesus olha para Pedro, Jesus disse: alguém me tocou. Talvez você não é ninguém para as pessoas que estão ao seu redor, mas para Deus você é alguém. E a maioria das vezes nós nos preocupamos tanto com o que as outras pessoas dizem ao nosso respeito, que nós não conseguimos ouvir o que Deus fala ao nosso respeito. Você é alguém importante para Deus. Você é alguém especial para Deus. Talvez o que as pessoas estão dizendo aí tem nascido no teu coração o teu desejo de você tentar contra a sua própria vida. Tomar remédios, colocar uma arma na sua própria cabeça, tirar a sua própria vida, porque você já não consegue ouvir o que Deus fala ao seu respeito. Você só consegue ouvir o que as pessoas dizem ao seu respeito. Mas o que pesa, o que importa, não é o que você pensa ao seu respeito, não é o que as pessoas pensam ao seu respeito, é o que Deus pensa ao seu respeito. E sabe o que Deus pensa ao seu respeito? Você é alguém muito importante para Deus. Você é tão importante, tão importante, tão importante, que Deus não conseguiu comprar você com ouro, com prata, com diamante, com rubim. Ele teve que dar o seu único filho para te comprar, para pagar um preço por você. Então, em nome de Jesus Cristo, me vem à memória aqui quando Gideão ouve a voz do Senhor dizendo: varão valoroso. Quem estava falando? Quem estava falando era o próprio Deus. E ele estava passando por uma situação tão difícil naquela ocasião. Por quê? Porque os medianitas, os amalequitas, os povos do Oriente subiam contra eles e tomavam tudo que eles tinham. Eles semeavam e não tinham direito de colher.
eles plantavam, via a lavoura crescer, produzir, mas quando eles iam para a colheita, vinha contra eles os medianitas, os amalequitas, tomava tudo que eles tinham. E ele estava em uma situação tão difícil, tão caótica, que Deus visitou ele e disse: varão valoroso, ei, não importa o que os outros dizem ao seu respeito lá fora, o que importa é o que Deus está dizendo. E Deus me traz como profeta hoje para dizer: você é uma varoa valorosa, você é um varão valoroso, você é especial para Deus. Não importa o que o povo diz ao seu respeito. E Pedro ouviu do próprio Jesus, e Jesus está dizendo: alguém me tocou. Alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Você tocou em Deus hoje com o teu choro? Você tocou em Deus hoje com a tua oração? Você tocou em Deus hoje na sua humilhação? Quando você diz para Deus: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. Pode chorar, eu vejo lágrimas correndo no teu rosto, e eu vejo Deus colhendo cada lágrima que está correndo no teu rosto. Você sabia que Deus falaria com você? Nós estamos caminhando para meia-noite, e Deus falou que falaria com você ainda hoje. Então ouça a voz do Senhor. Alguém importante para Deus, alguém especial para Deus, alguém que Deus ama tanto, a ponto de parar tudo, só para falar com você. Então Jesus disse: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Aí aquela mulher, a Bíblia diz, ela sai de ninguém, passa a ser alguém. Agora, o fato mais importante, o fator mais forte está justamente aqui. Jesus começa a olhar quem foi. A Bíblia diz que ela começa a tremer. Por que ela estava tremendo? Porque ela estava pela lei, ela estava condenada à morte, porque ela não poderia sair do local onde só os imundos ficavam. Ela não poderia sair dali e se envolver no meio da multidão, porque senão ela seria apredejada, e ela sabia que ela ia morrer. E a Bíblia diz que ela tremendo, abriu a sua boca e disse: Senhor, foi eu que te toquei. Eu toquei no Senhor. E quando ela fez isso, ela estava confessando para Deus aquilo que ela tinha feito. Você talvez deixou de ser ninguém, porque você tocou. E quando você tocou em Cristo, você passou a ser alguém. Mas só que tem um passo ainda mais forte. Para que eu venha alcançar o DNA de Jesus, não basta tocar. É preciso confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Capítulo 10 de Romanos, o apóstolo São Paulo diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para adquirir a salvação. E a salvação não está para os bastardos, a salvação não está para os primos, a salvação está para os filhos. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12: eu vim para os que eram meus, mas eles não me receberam. Mas todo aquele que me recebeu, eu vos dei poder de seres feitos filhos de Deus. Quando aquela mulher confessa, a Bíblia diz que Jesus olha e disse: filha, oh glória ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se ajoelha aí. Você não precisa procurar um pastor, procurar um padre, não, para confessar. Confessa para Deus. Chega para Deus e diz: Deus, eu pequei, Deus, eu errei, Deus, eu falhei. E quando nós fazemos isso, a misericórdia do Senhor nos alcança. E quando nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 2, versículo 1: filhinhos, eu vos escrevo isto para que não peques, mas se porventura algum de vós pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o teu pecado. Labassuri Candarai. O sangue de Jesus te purifica. E quando aquela mulher confessa, Jesus diz: filha, você me confessou, então receba o DNA do Pai. E o mais interessante, para me finalizar, Jesus olha para ela e diz: vai em paz. É por isso que nós temos este programa, Tempo de Paz. Já que você fez isso, receba paz na sua casa,
Tem muitas pessoas que não é ninguém e não tem pais. Tem muitas pessoas que é alguém e não tem pai. Tem muitas pessoas que é filho e não tem pais. Essa mulher deixou de ser ninguém, passou a ser alguém e tornou filha, e uma filha que tinha paz. E a Bíblia diz: a minha paz eu vos deixo e a minha paz eu vos dou. Essa paz que excede todo entendimento humano, que entra dentro da sua casa hoje para te dar vitória. Eu quero orar por você neste exato momento, filha. Quero orar por você neste momento, filho. Quero orar por você. E se você ainda não fez essa confissão, eu queria que você orasse comigo. Ora comigo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados perante o Senhor. Perdoa as minhas falhas. Perdoa os meus erros. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor e te peço, me ajuda a te servir como filha. Me ajuda a te servir como filho. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Escreva o meu nome no livro da vida, Deus, para que eu possa permanecer na tua casa. E não deixe, Senhor, que eu venha dar ouvido àqueles que só me criticam. Deixa eu dar ouvido à tua palavra que me traz ânimo, a tua palavra que me renova, a tua palavra que me coloca de pé. Eu oro abençoando a tua vida agora com toda a sorte de bênção, para a glória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus te abençoe, filha de Jeová. Que Deus te abençoe, filho de Cristo. Que Deus possa te abençoar e que a paz do Senhor possa estar dentro da sua casa, no nome de Jesus. Estou indo embora, mas amanhã estarei aqui neste mesmo horário abençoando a sua vida uma vez mais para a glória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você que confessou a Cristo e não tem uma igreja evangélica próxima aí da sua casa, o rodapé do seu televisor tem a nossa igreja. Eu quero te receber. Pastor, eu aceitei Jesus aquele dia. Quero te receber, eu quero te fazer uma visita, quero te abraçar. Ok? Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente e até a próxima, se assim Deus quiser. Boa noite, querido telespectador. Essa é mais uma programação Tempo de Paz da Igreja NCBN. Eu sou a pastora Deiviane e estamos aqui mais uma vez com muita alegria e muita satisfação em poder entrar na sua casa através do seu televisor para trazer a você uma programação abençoada com base na palavra de Deus. Até então você já ouviu uma palestra abençoada, ouviu também um louvor que edificou a sua vida, e para fechar com chave de ouro, eu quero meditar com você em um versículo muito legal, muito conhecido. Quero agradecer a você que tem nos assistido, você que tem estado conosco já há quase um ano de programa e graças a Deus tem sido uma bênção. Nós temos recebido feedback positivo dessa programação e estamos muito alegres mesmo em poder oferecer a você essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus aí no conforto da sua casa. Nessa noite eu quero falar com você um pouquinho sobre Jesus, quero falar com você um pouquinho sobre o nosso Criador, sobre o nosso Salvador, e o versículo que nós tomaremos por base está no livro de Isaías, que está no Antigo Testamento, no capítulo de número 9, os versículos 6 e 7. E eu gostaria que você lesse comigo para que você possa ser abençoado por essa palavra maravilhosa. A palavra nos diz assim:
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. São apenas 2 versículos aqui do livro de Isaías. Isaías, que foi um profeta chamado de profeta messiânico, porque ele falou muito a respeito de Jesus, ele falou muito sobre o que aconteceria através de Jesus, ou na época de Jesus, na vida de Jesus, isso muitíssimos anos depois. E o profeta Isaías, ele vem nos falando aqui a respeito de Jesus. Ele vem profetizando a respeito deste Salvador maravilhoso. Ele vem nos falando a respeito de um Cristo todo-poderoso, um Cristo que é Salvador, um Cristo que é Príncipe da Paz, que é Pai da eternidade, um príncipe que é maravilhoso, que é o soberano acima de todas as coisas. E este profeta Isaías, ele profetizava ali para o povo de Israel a respeito do rei que viria para aquele povo, do rei que viria reinar eternamente sobre a casa de Davi. Davi foi um dos reis ali de Israel, e sobre este povo, sobre o povo de Israel, Cristo havia de reinar. Nós bem sabemos que os israelitas não receberam a Jesus como Salvador de suas vidas, porque eles esperavam, apesar de todas as profecias do Antigo Testamento, eles esperavam por um rei que viesse, talvez em um cavalo branco, com muita autoridade, com muito poder, que não aceitasse ser tão humilhado, sofrer tanto nas mãos dos seres humanos, mas o propósito de Deus, o projeto de Deus era e é muito maior do que o povo israelita podia imaginar. Era e é muito maior do que eu e você podemos imaginar. E o nosso Deus, ele traçou um projeto, ele traçou um plano de salvação para que eu e você pudéssemos ser salvos a partir de Cristo, a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Quando Isaías vem nos falando sobre Jesus durante todo o seu livro, ele vem falando sobre inúmeras situações que Jesus passaria. Até a crucificação, Isaías vem falando a respeito de como aconteceria, do que aconteceria com Jesus durante a crucificação. O povo de Israel, eles tinham o hábito de estudar a palavra, eles tinham o hábito de conhecer o Antigo Testamento, como até hoje eles têm o hábito de estudar a palavra, principalmente os que são judeus, porque o judaísmo, na verdade, é uma religião, não é necessariamente todo o povo de Israel que é judeu. E os judeus, eles tinham o hábito de conhecer a palavra, de estudar a palavra. Porém, quando Jesus veio, eles não conseguiram assimilar necessariamente o que eles aprenderam
com aquele Senhor, com aquele Rei, com aquele Salvador. E foi essa atitude que não convém a nenhum servo de Deus, mas foi essa atitude deles de virar as costas para o nosso Criador que fez com que Jesus pudesse nos alcançar, porque nós não fazíamos parte do judaísmo, nós não fazíamos parte do povo seleto de Deus, do povo de Israel, nós não fazíamos parte. Se você parar para estudar a palavra de Deus, você vai entender melhor sobre o que eu estou falando e vai conseguir ver como a graça de Deus está sobre nós, como a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas, como este Deus Todo-Poderoso, conforme a palavra mesmo nos fala, que